Olá, tudo bom? Gente, como eu havia prometido para vocês, para finalizar a nossa disciplina, né, pelo menos a participação aqui teórica, eu gostaria de mostrar alguns estudos de caso para vocês. Na verdade, eu separei bem poucos, eu teria muitos e muitos para ficar comentando com vocês durante muito tempo, mas não dá, né? Mas eu separei 4 casos para que a gente conversasse um pouquinho e eu tentasse mostrar para vocês de que maneira a gente consegue aplicar os conhecimentos obtidos nas disciplinas de antropologia e sociologia, tá? No direito, por que é importante, como isso se materializa nos conflitos que tomem alguma dimensão jurídica, tá, pessoal? Então, eu trouxe 4 casos. Então, o primeiro caso é o caso Saramacca versus Suriname, o segundo do território Viricuta, no México, o terceiro, a questão da mineração em território Yanomami, no Brasil, e, para finalizar, a questão do conflito entre os povos indígenas do Xingu e a construção da hidrelétrica de Belo Monte, tá? Eventualmente a gente vai fazer também conexões com outros casos, né? Conforme a gente vai fazendo a exposição aqui, tá bom? Então, primeiramente, o caso Saramacca versus Suriname é um caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da Corte. É. Da, daí é o caso da corte, e me deu um branco aqui o nome da corte agora, mas ok. Ele é um caso bastante emblemático, é um caso de 2007, então já faz tempo, né? Em que essa comunidade no Suriname, categorizada como uma comunidade tribal, ela sofreu violações de direitos relacionados ao seu território, tá? E que, buscando a tutela do Estado para resolver esse problema, não foi atendido. Portanto, houve aí um cerceamento no acesso à justiça. Então, o que aconteceu? Essa comunidade vivia, então, no Alto Rio Suriname e, na década de 60, mesmo essa comunidade tendo o acesso à terra e tendo isso reconhecido pelo governo, foi autorizada então a construção de um grande empreendimento hidrelétrico que alterou consideravelmente o modo de vida dessa comunidade, inclusive com a necessidade de realocação de algumas famílias, né? Então, a forma anterior foi completamente desarticulada e eles tiveram então que fazer toda uma reestruturação na sua organização social, tá? Então, o que foi argumentado na época é que houveram vários na verdade, efeitos contínuos e permanentes, né, que foram, digamos assim, foram acontecendo ao longo do tempo e que demandaram na busca dessa comunidade pela justiça internacional, né, pela corte. Então, isso foi levado e o Suriname, então, né, perdeu na demanda e teve que realizar, enfim, as indenizações cabíveis por conta dos danos experimentados por esse povo, tá certo? Então, e uma das grandes coisas que tornam esse caso interessante foi a questão que foi alegada da falta de acesso à justiça. Por quê? Porque nós, do direito, no auge das nossas caixinhas, o que a gente faz? A gente coloca um monte de lei, né? Inclusive para que uma demanda seja aceita do ponto de vista do Poder Judiciário, ela precisa cumprir uma série de requisitos, né? E uma das coisas que foi alegada pelo judiciário à época é que não se reconhecia a legitimidade desse povo para ingressar com uma demanda judicial, né? Então, o que aconteceu? Não foi reconhecido esse povo como uma coletividade, né? Não saberia dar mais detalhes para vocês em que sentido, né? Se foi exigido, se não foi possível constituir uma pessoa jurídica para representá-los na época, mas o fato é que o Poder Judiciário do Suriname inviabilizou esse povo, essa comunidade,
de buscar os seus direitos, né, no Poder Judiciário. Então, alegou-se o cerceamento do acesso à justiça, certo? Então, nada muito diferente do que a gente observa em outros países, né? Então, mesmo no Brasil, se a gente observar, por exemplo, a construção de Itaipu, né? Muita gente pensa assim, não teve conflito nenhum, né? Simplesmente foram lá e construíram a hidrelétrica. Não é bem assim. Então houve bastante conflito, várias pessoas foram expropriadas da sua terra, quem tinha a propriedade das terras, né, e quem tinha posse era tratado de maneira completamente diferente, e mesmo aqueles que tinham a propriedade certinho, né, se viram diante de uma situação em que o governo brasileiro ele pagava as indenizações de maneira muito desigual, então ele pagava mais para uns, pagava menos para outros, sem critério estabelecido. Então, assim, a gente tem até na verdade, durante o doutorado, nós fizemos eu participei de um projeto de pesquisa que teve financiamento e que a gente pôde fazer as visitas e reconstituir uma série de situações para a defesa dos direitos dos povos Avá-Guarani, no oeste do Paraná, que foram afetados pela usina de Itaipu. Então, nesse estudo, eu pelo menos eu fiquei encarregada na parte teórica, né, de levantar os impactos sociais, e aí não só aos povos indígenas, mas a todos. Então teve muito produtor rural, muito morador do campo que foi afetado, né, na época. E não é considerado nesses conflitos, nesses problemas, o modo de vida dessas pessoas, né? Então muitas comunidades retiram dali o seu sustento ou tem um grau maior ou menor de vinculação àquele território, né, de necessidade de satisfazer as suas demandas, né, pessoais, familiares, com base naquele território, diferente de outras sociedades, de outras formas de organização social, como a nossa, urbanoide, né? Então, são questões bastante interessantes e que a gente precisa observar, porque a gente olha para elas todo dia, né? Então, falando lá de Itaipu, né? Itaipu já, enfim, já faz tempo, né? E o que estava acontecendo na época, né? Tinha governo militar, então ninguém se atrevia a reclamar muito naquela época, porque todo mundo sabe quais eram as consequências de reclamar. Mas hoje, mesmo em dias mais atuais, nós observamos que esses problemas eles continuam se repetindo, né? Então, quem acompanhou, por exemplo, a questão da hidrelétrica de Belo Monte, né, do plano de aceleração do crescimento, né, que mais ou menos recente, que demandou, né, e previu e realmente fez uma série de construções de grandes projetos hidrelétricos que causam inúmeros impactos aos povos e comunidades tradicionais brasileiros, né? Então, a própria questão de Belo Monte, que a gente vai tratar como quarto caso, ela vai entrar também nesse sentido, de desrespeito ao modo de vida de uma determinada comunidade, tá certo? Então, esse seria o primeiro. Com relação ao segundo, é o caso do território Viricuta, no México. É um caso muito interessante, porque ele é um pouquinho mais complexo, tá? Então, o que acontece? Esse território, ele na verdade, ele não é o território de moradia do povo indígena Wixárika. Eu sempre me enrolo para falar esse nome. É uma etnia Huichol, que é uma etnia bastante interessante lá no México. Eles têm uma forma de fazer arte muito interessante, muito peculiar. Eles trabalham com as shakiras, que são como se fossem pequenas miçanguinhas, em que eles produzem desenhos assim gigantescos utilizando aquelas bolinhas. Então é um trabalho assim espetacular. Eu devia ter colocado aqui no slide, mas não coloquei. Eles são bastante conhecidos no México por isso. Então eles têm uma cultura muito rica e uma cosmologia bastante interessante também. Então o que acontece? Esse território, conhecido como Viricuta, é um território de culto à ancestralidade, à espiritualidade, é onde eles fazem os rituais atinentes à sua cultura, certo?
Então eles fazem uma peregrinação anualmente a esse lugar, é um lugar sagrado, né? E lá então eles fazem os rituais, eles tomam o peyote, que é né, uma espécie de conector aí com o lado espiritual, e esse território é onde habitam os seres, os espíritos que regem toda a cosmologia desse povo, tá bom? Então é sagrado para eles, só que eles não moram lá. Então, o que se argumenta? Ah, ninguém mora aqui, né? Então vamos encher isso aqui de mineração. Então o governo autorizou, né? Não obstante haver um reconhecimento formal prévio de que esse território é sagrado, foi autorizada a mineração entrar no território, né? Então você imagina você pegar um território sagrado e fazer uma mineração a céu aberto, né? Imagina você pegar a Capela Sistina, né? E destruir ela, derrubar tudo que tem lá e fazer uma mineração para explorar para explorar metais preciosos que estão embaixo da terra. Então são coisas assim que para essas etnias não fazem nenhum sentido, mas que normalmente, né, os detentores do poder político, eles observam tudo por uma lógica que não é a lógica das comunidades, né? Então é a comunidade, é a lógica do lucro, falando, não, mas isso aí é uma questão muito pequena perto do desenvolvimento que vai trazer, então tudo isso é argumentado nesse embate, né? Do mesmo modo, o caso das questões brasileiras. Então você pega lá, né? Não, mas uma hidrelétrica vai levar energia para muitos brasileiros e é só o interesse de um pequeno grupo que está sendo desconsiderado, a gente tem que levar em consideração a maioria. Então quer dizer que a gente pode institucionalizar a violência frente a um povo específico. E isso não pode prosperar, não pode fazer sentido. Isso é violento e é desrespeitoso. Então, podemos passar aqui ao próximo caso, que é o caso da mineração em território Yanomami, no Brasil, né? Então, os Yanomami, eles vivem na região norte do Brasil, e eles têm um representante bastante importante, que é o Davi Copenau Yanomami, que é um xamã bastante famoso, ele é conhecido no mundo inteiro, né? Então ele já viajou pelo mundo inteiro, falando sobre as questões dos povos indígenas, falando sobre a cosmologia Yanomami, que é riquíssima, muito interessante. Mas o aspecto que eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, para que vocês percebam, é a interpretação do povo Yanomami através da sua cosmologia dos problemas da sociedade atual. Então, em especial quando a gente observa a questão das mudanças climáticas, sobre as quais a gente fala muito hoje em dia, né? O Yanomami, ele tem uma perspectiva muito interessante a esse respeito. Então, ele vai dizer, né, que dentro da cosmologia Yanomami existe um fenômeno que está acontecendo atualmente, que é a queda do céu, né? Então, o livro dele, que foi escrito por um antropólogo chamado Bruce Albert, um antropólogo francês que viveu muito tempo entre os Yanomami, eles juntos, os dois, na verdade, escreveram esse livro que chama O Ouro Canibal e a Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, que é um livro incrível, eu super recomendo para quem quiser, e quem não quiser, de repente, ver o livro inteiro, tem um artigo também que resume um pouco as ideias que estão lá. É claro que no livro a riqueza de detalhes é maior. Mas o que eles vão argumentar? Que quando a mineração chegou no território Yanomami, os Yanomami tiveram um grande receio, que era justamente o receio de aviltar as suas divindades. Por quê? Porque, segundo a sua cosmologia, Deus, né, que é o Deus para, digamos, a divindade, né, escondeu, né, chamado Omama, ele escondeu tudo o que fazia mal para o ser humano debaixo da terra.
Então, na cosmologia Yanomami, os minerais eles não foram feitos para ser retirados da Terra, eles foram feitos para serem deixados lá, né? Porque quando há essa retirada, é como se fosse uma desobediência às divindades, e aí, como consequência, nós temos uma série de problemas, que segundo eles, qual que é? Então, se retira, né, aqueles minerais de dentro da Terra e se transforma em fumaça. E essa fumaça vai subir aos céus, vai intoxicar todos os seres humanos, né? Tanto os Yanomami quanto os não indígenas, os brancos, certo? E que isso tudo vai ocasionar a queda do céu, né? Então, seria a gente poderia fazer aí uma analogia com a questão das próprias mudanças climáticas, né? Então as coisas vão sendo modificadas, a estrutura do planeta vai sendo modificada, as condições ambientais vão se modificando por conta da nossa, digamos, da nossa interferência, certo? E o Davi coloca dessa forma e ele tem um discurso bastante interessante, eu vou ver se eu coloco para vocês algum pedacinho de alguma fala dele, se eu encontrar disponível na internet, para que vocês vejam, né, a sua maneira de dizer e de colocar as situações. Então, por que isso é interessante? Porque, por exemplo, dentro de um processo político em que se autoriza realizar uma mineração, né, em território indígena, e você não escuta as pessoas que vão estar envolvidas, né, então nós temos um problema muito grande diante disso. Né? É um desrespeito, é uma violência e que a gente precisa reconsiderar. Né? Então, pensar o modo de ver a vida, de ver a constituição das coisas numa perspectiva diferente, tá certo? E isso pode fazer toda a diferença na hora de cuidar do meio ambiente. Não liguem para o fundo musical, tá certo? Por fim, né, temos aqui o caso de Belo Monte. Então, a construção de Belo Monte, na verdade, desse complexo hidrelétrico gigantesco, né, ela já vinha sendo pensada e já se vinha tentando organizar isso já há bastante tempo, né, mas por conta de bastante resistência, né, isso foi se alastrando ao longo dos tempos. Se eu não me engano, é da década de 60, 70, as tentativas ou as tratativas para se tentar fazer esse complexo hidrelétrico, né? Então, se vocês observarem até aqui, nós temos a fotografia de uma indígena que é bastante famosa e antiga também, que mostra ela fazendo esse gesto, né? Contra o presidente das companhias, não vou saber dizer aqui agora o nome da companhia, que cuidava da questão elétrica na época. Então ela vai lá e coloca o facão no rosto dele, em sinal de que estão em guerra, tá? Claro, não se preocupem que ela não machucou a pessoa, mas era uma demonstração dentro da sua cultura de que a partir daquele momento as pessoas envolvidas ali naquele gesto estão em guerra, tá certo? E aí nós observamos o discurso relacionado ao desenvolvimento, né, sendo colocado num embate quanto ao discurso existente a partir dos povos indígenas, um discurso legítimo de que deve ser respeitado o seu direito de organização social própria, o seu direito ao território e à utilização dos seus recursos naturais. Né? Então, se a gente observar, como comentei ao falar um pouco sobre o primeiro caso, gente, é muito sensível essa questão. Né? Então a gente precisa, na hora de que você tem ali o poder na mão, o poder de dar a sua canetada, é muito importante se colocar no lugar do outro, praticar a alteridade, né? Sair do seu lugar etnocentrista e pensar que os outros também têm o direito de viver como eles acham que deve viver. Né? Não somos nós que devemos, enfim,
pleitear algum tipo de desenvolvimento para esses povos que implique a sua desarticulação, que implique a destruição do seu habitat natural. Então, tem diversas questões lá em Belo Monte, tem questão de território sagrado, questão de inundação de território, questão de modificação das dinâmicas relativas aos peixes naquela área, né? Então, são muitos problemas que advêm dessa forma de construir eletricidade que é a hidrelétrica. Né? Então, assim, uma das coisas que eu acho mais contraditórias nessa vida é a hidrelétrica ser considerada energia limpa, né? Porque de limpa não tem, ela tem um custo socioambiental bastante alto, né? E o que realmente é considerado de verdade, né? Energia limpa, nós temos muita dificuldade de implementar no Brasil, né? Porque você já tem matrizes de construção de empreendimentos que dependem da existência ou da permanência desse status quo das coisas. Então não se tem muito espaço para se avançar e se pensar, por exemplo, uma nova matriz energética, pensando nos problemas que nós temos, os problemas ambientais, os problemas sociais, e são questões bastante complexas e que só o direito não responde, gente. Então, a minha mensagem para vocês nessa disciplina, né, que é dentro de uma perspectiva, uma matéria que eu gosto bastante e que eu espero que vocês também tenham aprendido a gostar, o que eu gostaria é de deixar esse recado, essa reflexão com vocês, né? Então, de pensar como o outro também tem os mesmos direitos que nós temos, né? Quem é culturalmente diferenciado também tem direito à vida, a manter o seu modo de pensar, seu modo de ser e de fazer, né? Seu modo de viver. Então é isso, pessoal. No mais, espero vocês nas nossas demais atividades e continuamos conversando, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.